Bom dia, amados. Graça e paz do Senhor Jesus. Queria dizer que nós estamos começando uma nova série hoje de mensagens e nós estamos intitulando essa série como Luz no Fundo do Túnel. Mas é interessante quando a gente pensa nisso, né? Qual é o objetivo? O que passou pela nossa mente quando nós pensamos nesse título? É que lá no fundo do túnel a gente pode imaginar uma saída dessa crise onde todos nós estamos metidos, e eu queria já começar a trabalhar, ou seja, no fortalecimento de cada coração, a gente pudesse trabalhar isso, né, pensando nesse estágio de confinamento que a gente está, do temor desse inimigo invisível, que isso possa, de alguma maneira, ir mudando no nossa mente, no nosso coração. Mas é interessante que, como primeira mensagem, primeira reflexão sobre esse tema, ainda é muito forte tudo isso que está acontecendo. Nós tivemos uma semana muito complicada politicamente e em todos os sentidos. Parece não haver uma orientação tão clara de como a gente deve seguir, né? Então, o que acontece nesses momentos? É preciso que a gente trate daquilo que pode fazer com que a gente não enxergue a luz no fundo do túnel, né? Que é o quê? É o nosso coração. É o nosso coração. Interessante que o sentido bíblico de coração não é o que a gente conhece, né? E o sentido bíblico de coração é muito parecido com o que chama-se de alma. De alma. E eu queria convidar vocês a uma reflexão num dos salmos que é tido como um dos salmos mais bonitos. É o Salmo 42. Mas é um salmo que fala muito profundamente sobre a alma, né? Ao nosso coração. É um salmo que, se você olhar para a tua Bíblia, eu não quero entrar em muito tecnicismo, que não vai nos ajudar em nada nesse momento, mas entre o 42 e o 43 é como se fosse a mesma obra que foi dividida em dois salmos. Nós vamos falar só do 42, né? E que o objetivo disso é que a gente possa identificar essa dura experiência que o salmista teve, né? E onde ele buscou forças para conseguir lutar contra a depressão, essa que é a nossa grande vilã, né? Então, nós estamos intitulando esse primeiro sermão, essa primeira reflexão nossa, de antídoto contra o abatimento, né? E que nós possamos ser fortalecidos em tudo isso, olhando para a experiência do salmista e tirando da própria palavra de Deus exemplos claros para a nossa vida. Amém? Esse é o nosso desafio. E eu queria orar com você, antes da gente fazer a leitura, para que o Senhor possa nos acompanhar em todo esse trabalho que nós vamos fazer. Pai Santo, nós entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor já fez hoje aqui no nosso meio. Eu tenho certeza que os cânticos, Pai, agradaram o seu coração, ó Pai, e ajudaram para confortar, consolar, Senhor, e alegrar também os corações daqueles que nos ouvem nessa manhã, Senhor. Mas neste momento específico, Pai, onde a Tua palavra vai ser lida e nós vamos refletir sobre os ensinamentos dela, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa visitar cada lar, cada casa, Pai, cada coração e falar, Pai, a cada um. Usa-me, Pai, como instrumento, Senhor, mas assim como o Senhor falou ao meu coração durante essa semana, através desse salmo, ainda ministra na minha vida também, Senhor. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 42, versículo 1. E mais uma vez eu te digo, eu sei que você vai ver projetado aí bonitinho, mas se você tem a sua Bíblia, eu sempre faço essa recomendação, que você possa grifar aqueles versos que falam mais ao seu coração, anotar, ou num caderninho, alguma coisa, aquilo que Deus fala a você ao longo da explanação. Muitas vezes Ele falou uma coisa para mim, e eu vou compartilhar com vocês aquilo que Ele falou para mim, mas Ele pode falar alguma coisa diferente para você. É impressionante como Deus age, mas é assim que funciona, tá bom? Então, fica atento, presta atenção e que o Senhor possa ministrar o seu coração também nessa manhã. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?
Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu acostumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Amém. Que o Senhor possa acrescentar graça na leitura da sua palavra. Amém? Salmo didático. Este salmo, né, entra como um salmo. Obrigado. Né? E é um salmo de lamentação. Um salmo daqueles que são considerados os mais belos da Bíblia, como eu já comentei. É um salmo dos filhos de Corá, que foram eleitos por Davi ainda, né, para escrever músicas e canções ao povo. Mas é interessante que neste salmo especificamente, ele é talvez eles cantassem isso em alguns momentos muito especiais da liturgia, mas eles acabam usando esse salmo para duas coisas. Parte desse salmo é uma oração, é uma palavra dirigida direto a Deus. Mas parte desse salmo é uma palavra dirigida ao próprio coração, o que ele chama aqui de alma, que a gente pode entender. E isso é uma lição muito importante para os nossos dias. Nós vamos aprofundar isso ao longo da mensagem. Mas por isso que, pelo menos 2 vezes, vocês ouviram a mesma coisa. O salmista falando com ele mesmo, com si próprio. Por que está assim tão abatida, ó minha alma? Eu queria separar essa nossa reflexão em 4 partes. A primeira, eu estou chamando de a angústia da incerteza. Antes de entrar no texto, eu acho que todos nós podemos sentir essa angústia. O que vai acontecer? Parece que tem uma luz lá no fundo do túnel, sim. Parece que o confinamento vai ter que entrar num escalonamento de retirada e tudo isso é uma verdade. Mas o que vai acontecer até lá? Como nós vamos sair? Todas essas coisas começam no nosso momento com o vírus, com a pandemia, mas ele tem ramificações tremendas na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso estado de ânimo, nas nossas emoções. E é um pouco disso que eu queria falar. E aparentemente é exatamente o que acontecia com o próprio salmista, né? A angústia da incerteza. E é interessante que ele começa o salmo, ali no versículo 1 e 2, quando ele diz, como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Uma secura de coração. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Essa era a pergunta, essa era, digamos assim, o desejo mais profundo do coração do salmista. Isso é um questionamento interessante, porque ele pergunta quando
A verdade é que, para os judeus, para o povo judeu, onde Corá, né, e seus irmãos faziam parte, eles costumavam ir ao templo em Jerusalém. Jerusalém era o lugar que, entre aspas, Deus estava. Salomão, logo no começo, né, do templo, numa passagem muito bonita também, numa oração, cântico, né, que ele faz a Deus, ele fala: quem é o homem, né, para que o Senhor, que tamanho o Senhor, para que o Senhor possa habitar num templo? Então isso se sabia, mas era um lugar que era canalizado. Então muitas pessoas imaginam a igreja, né, a igreja física, esse lugar onde nós estamos aqui, mas nós estamos em poucos, nós não podemos abrir isso para que você esteja conosco, né? Para muitas pessoas, esse contato físico, esse local físico é muito importante. E eu estava pensando nisso e lembrei de uma coisa dos tempos da minha conversão. Eu me converti numa igreja presbiteriana na época, não muito longe daqui, na Lapa, na Rua Roma, uma rua até muito estranha, né? Não é uma rua muito bonita também, mas eu me lembro, e o culto lá era de manhã, e me lembro de chegar mais cedo, por isso é uma coisa que eu sempre gostava e sempre recomendo as pessoas fazerem, né? Chegar um pouco antes no culto, mesmo nesse tempo de internet, entrar um pouquinho antes, poder esperar, ver aqueles 5 minutos, né? Que sempre tem lições para a gente, né? Aquela preparação para o nosso coração estar no culto. E eu me lembro que eu entrava ali e aquela igreja tem uma característica, uma igreja bem tradicional, antiga, né? Aquelas frentes de tijolinho, que me lembra aqueles... Eu lembro quando eu era moleque, tinha uns brinquedos assim de madeira, né? Que parecia aqueles tijolinhos. Mas ela tinha uns vitrais em toda a lateral, né? E por aqueles vitrais, nos dias ensolarados como hoje, né? Era muito bonito, assim, era muito legal. Não pelo desenho dos próprios vitrais, que eles eram até simples, mas a igreja ficava toda iluminada e com uma iluminação muito especial. E aquilo costumava falar ao meu coração de uma forma muito profunda. Ali eu sentia assim como se fosse a paz de Deus aterrissando no meu coração e me preparando para o culto, me preparando para os louvores e depois a mensagem. Talvez isso acontecesse com o salmista e ele sentisse falta dessa sensação. E eu posso dizer que depois, logicamente, a gente acabou mudando de cidade e a gente acabou congregando em várias outras igrejas e locais, até a gente chegar na Aliança no século passado, né? Mas, por muito tempo, aquela sensação me acompanhou e eu sentia a falta daquela sensação gostosa, daquele momento onde que, né, eu sentava num lugar muito convencional, mas aquele ambiente assim me acalmava e muitas vezes eu sentia essa paz. Talvez essa seja parte da angústia do salmista, provavelmente no tempo de exílio, onde ele não tinha essa possibilidade de ir ao templo, de sentir aquela sensação que tanto ele estava acostumado. Mas talvez ele, em função disso, dessa tristeza que ele sentisse, como a corça que anseia por água, ele demonstrasse isso para as pessoas em volta dele, a ponto das pessoas se perguntarem, né, se aquilo era uma coisa normal. Mas eu não sei, hoje nós temos a certeza que foi a promessa de Jesus. Se você tem Jesus no seu coração, você abriu seu coração a Ele. E se você ainda não deu esse passo, hoje pode ser o dia de você dar esse passo. E a promessa dele foi de estar conosco todos os dias da nossa vida. Mas mesmo quando nós temos essa promessa, né, graças a Deus por ela, muitas vezes nós podemos nos sentir da mesma forma do que o salmista. Já se sentiu assim? Parece que você vai orar ao Senhor e parece que a sua oração não passa do teto. Parece que você está num tubo, num túnel escuro, como esse que a gente está demonstrando aqui, nessa figura de chamada, né, da série. Será que esse é o seu caso? Se é o seu caso, eu gostaria de você acompanhar junto com a gente, com toda a atenção, essa reflexão que nós vamos fazer. O texto
segue no versículo 3 dizendo: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Interessante duas coisas aqui dignas de nota. Primeiro, existia um pastor, que ele era doutor, na verdade, Martin Lloyd Jones, ele morreu no começo dos anos 80, ele era inglês, e ele foi uma pessoa muito importante. Ele escreveu muitos livros, e um dos livros que ele escreveu era Depressão Espiritual. A gente costuma pensar assim, crente não tem depressão. Verdade? Parece que a depressão acompanha a vida do homem em muito tempo. Existem momentos onde que a angústia, o abatimento, eles acabam acontecendo por razões admissíveis, vamos dizer assim, e algumas vezes não. Mas ele chega muitas vezes ao nosso coração. E ele tratou isso. Hoje é muito comum, logicamente, se você não tem grana, se você é uma pessoa simples, isso nem te passe pela cabeça. Mas isso hoje é, de uma certa forma, uma coisa que a classe média tem quase que como um dogma. Né? Tem um analista. Né? Mas, no começo, isso é uma história recente, né? Essa questão do analista. Ou seja, como se a gente departamentalizou. É como se a igreja, a palavra de Deus, não tivesse mais resposta para isso. Então, nós precisamos recorrer a um profissional da área, que vai me dar uma medicação, talvez, né? Vai me ouvir, e aquilo é uma coisa que muitas vezes me ajuda. Né? Mas eu posso dizer que a palavra de Deus tem muitas respostas para isso. E Martin Lloyd Jones, nesse livro, que se você tem algum interesse pela matéria, eu te recomendaria ler, Depressão Espiritual, né? Ele diz que essas lágrimas, tendo sido o meu alimento, é um forte sintoma da própria depressão espiritual, de que aquele salmista, naquele momento, ele estava, sim, entrando em depressão. Estava com a alma dele abatida. E por isso, talvez a pergunta dos descrentes, como está aqui, né, pode ter até um motivo razoável, porque aquela pessoa estava demonstrando no seu ser, nas suas atitudes, na sua ânsia na vida, né, esta sede, que faltava ali algo. E uma pessoa que nunca lidou com Deus, nunca se preocupou com Deus, pode parecer que está melhor, né? Olha assim, poxa, mas por que esse cara está sempre assim, né? Cara fechada, triste, parece com medo, quebrado, e eu estou bem, né? A gente sabe o que é estar bem e o que é não estar bem sem Deus e com Deus, né? Mas nesse momento, talvez aquela atitude poderia reforçar essa angústia que ele sentia. Ele fala, eu conheço Deus, eu sei que Ele é verdadeiro, mas eu não estou sentindo Ele, e o pior, eu demonstro isso e eu começo a ser achincalhado por isso. Essa era a angústia dele. Mas ele se lembra dos momentos onde ele realmente sentia Deus presente na vida dele. E no versículo 4 ele fala, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Não sabemos se ele era um líder, né, que fazia aquilo, que puxava todo mundo no caminho do templo, o que era muito normal entre judeus, pelo menos 3 vezes ao ano, eles eram convidados a participar das festas em Jerusalém, ou se ele apenas se alegrava de fazer parte daquela comunhão, daquela peregrinação, né? Mas a verdade é que ele olha para tudo isso, ele fala, ele pode ter a certeza que Deus ainda está lá, Deus ainda existe, mas embora ele não consiga ver nesses momentos de crise. Esta é a situação. Mas alguns versículos demonstram que, embora ele tivesse essa consciência, a situação dele ainda se agrava. E esse é o segundo ponto que eu queria trazer aqui, que eu estou chamando a incerteza abate e deprime, né? E a depressão, eu não quero chutar aqui os números, eu até tinha pesquisado, mas eu não anotei, do número de casos. E o Brasil é tido como um dos países que mais
tem problemas de depressão. Talvez porque o nosso mundo seja, o nosso chão está sempre se movendo, a gente nunca sabe direito como é que é. E o versículo 6 mostra bem isso, a sensação que o salmista tinha. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Dá a entender, isso daqui, né, os estudiosos imaginam isso, ou seja, conseguem localizar isso na parte nordeste de Israel, e a gente não sabe se ele estava confinado ali, e ele não poderia sair dali, ou se ele só lembra desse lugar por causa das cachoeiras que existem ali no começo do Jordão. E aí no versículo 7 ele fala, abismo chama abismo, ao rugir das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. É impressionante quando a gente para e tenta imaginar isso, o que estava acontecendo ali, né? É como se ele se imaginasse caindo, 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 batendo, batendo, e aquelas ondas sobre ele. Isso me fez lembrar uma vez que eu fui para o Rio, e a gente foi na praia, eu acho que praia de Ipanema, que eu nunca mais voltei. Eu fui depois, uma vez com a família já para o Rio, mas a gente acabou indo para outro lugar. E eu me lembro que aquela praia onde ficavam os surfistas e aquelas ondas batendo, e eu entrei lá todo achando que, né, na época, 30 anos de praia, 20 anos de praia, e achei que eu conseguiria nadar lá, e vem uma onda, você vem outra onda, e até o ponto que eu falei, eu vou sair daqui porque eu não vou conseguir. Uma hora quase me afoguei dentro de tantas ondas que tinha. É mais ou menos essa sensação que eu vejo o salmista se sentindo ali. As situações vão chegando e ele não consegue reagir e bate, 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 a ponto de ele ficar muito, muito, muito abatido. É assim que ele se sente naquele momento, como todas as ondas e vagalhões se abatessem contra ele. E no versículo 10 ele fala, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. É interessante essa dor que a agonia, a depressão traz, né? É uma coisa emocional que acaba gerando consequências físicas. E muitos de nós poderíamos testemunhar dessas coisas na nossa vida, né? E ele, mais uma pergunta talvez, ele pudesse se fazer isso, fizesse os ossos dele doer mais ainda. Por que ficar tão abalado com a pergunta dos adversários? Esses adversários que zombam de mim. Eu não sei se você já fez alguma aposta nos seus dias, coisas que você sente que vêm de Deus e de repente as situações mudam e você se vê numa situação ruim. E você tem que parar para pensar naquilo que os outros, porque, vamos combinar, aquelas pessoas que não estão acostumadas, que não têm Deus no coração, não vivem isso, e podem entender que nós somos carolas demais, que nós somos fanáticos. Quando acontece alguma coisa que parece que descredibiliza a nossa fé, isso nos impacta, não tem como, nós somos humanos, não é? E talvez esses momentos já tenham acontecido na sua vida, e talvez isso esteja acontecendo com você hoje. E por isso, essa zombaria, essa pergunta, né? Onde está o seu Deus? Pega tão pesado para o salmista aqui. Mas é como se ele parasse mesmo naquele momento de fraqueza, naquele momento de desespero e falasse, eu tenho que reagir. É hora de reagir. E daí, então, ele começa a fazer 2 questionamentos. E ele faz um questionamento para si mesmo, e eu estou chamando isso de nós para nós mesmos, e depois ele faz um questionamento para Deus. Amém? E, mais uma vez citando o Dr. Lloyd Jones, ele costumava dizer que você se dá conta de que a maior parte de suas tristezas na vida são motivadas pelo fato de você escutar a si mesmo em vez de falar a si mesmo. Entendeu? Deixa eu tentar repetir. Teu coração fala coisas para você? Sim ou não? O que o teu coração fala te ajuda a ser uma boa pessoa, te ajuda a ser o campeão,
ou boa parte das vezes ele te derruba. Chega, você não tem jeito mesmo. Você é muito fraco, muito fraca. Essas pessoas não vejam isso aqui. Não é isso, muitas vezes, o nosso coração falando para a gente? Mas ele fala que sim, olha. E é isso que muitas vezes fazem com que a gente caia. Eu não quero me repetir tanto, mas acho que todos nós já nos pegamos alguma vez na vida brigando com alguém sem emitir nenhuma palavra. Já aconteceu isso com você? Muito comum entre marido e mulher, mas namorado e namorada também, né? Com pai e mãe. De repente você está lá, não sei o quê, pai, e você escuta a pessoa te respondendo e tal. E aí, de repente, você olha para a pessoa, você está de mal com ela. Você está de mal. Mas ela nem sabe o que está acontecendo. O que é isso? É nós ouvindo o nosso coração, a nossa alma. Quando, na verdade, nós deveríamos estar falando, determinando como a nossa alma deveria agir, como o nosso coração deveria reagir. E parece que isso chega no salmista. E ali ele para, os versículos 5 e os versículos 11 são repetidos, como se a gente imagina, né? Os músicos sabem muito bem disso, né? Como se fosse uma estrofe numa canção. Né? E ele fala, por que você está assim tão triste, ó minha alma? As versões tradicionais, Almeida, falam, por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E talvez essa seja uma pergunta válida para você se fazer hoje. Você está se sentindo muito deprê, muito abatido, angustiado com a sensação, ansiedade, tudo isso que a gente gosta de só culpar o coronavírus. Ele é realmente o grande culpado, ele é o nosso inimigo invisível. Mas a partir de que ele se instalou, tudo na nossa vida bagunçou. Tudo na nossa vida está mexido. Os nossos ídolos, os nossos pilares, nossa sustentação, o nosso ganha-pão, muitas vezes, todas essas coisas acabaram abaladas. Mas o que realmente é a chave do nosso problema? Onde a gente caiu? Será que a gente poderia se perguntar, um momento de autoavaliação, perguntando assim, por que eu estou assim? Será que o que está acontecendo é tão importante assim? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão angustiado? Minha tristeza tem uma motivação real? Onde e quando foi que eu percebi que estava no deserto? Que estava com essa sequidão, essa secura? Consigo me dar conta de alguma coisa na qual eu depositei minhas esperanças e agora eu estou frustrado, frustrada e isso é que está me trazendo angústia? Isso passou pela vida dos salmistas, essa reflexão. E aí ele continua dizendo assim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Podemos repetir junto todo esse trecho? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Amém. Não há nada mais importante do que estar preparado para enfrentar o mal e o sofrimento, porque eles são inevitáveis. Mas a gente vai se deixar levar por eles, vai deixar as nossas emoções nos levarem. E é interessante que ele faz esse questionamento para ele, mas ele faz um questionamento também para Deus, que muitas vezes a gente tem medo de fazer. E eu estou chamando esse ponto 4 de nós para nosso Deus. E tem 2 passos aqui que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é derramando a alma. E se você olhar o versículo 9, a gente está fazendo uma sopa com os versículos, está indo e voltando, mas o objetivo é que você possa tirar o maior proveito deles. No versículo 9 ele fala assim, direi a Deus minha rocha, direi a Deus minha rocha. Ele sabia quem era a rocha dele, aonde ele estava firmado. Mas ele fala, por que te esqueceste de mim? Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor existe.
mas parece que o Senhor esqueceu de mim. Já se sentiu assim? Já teve a coragem de dizer isso para Deus? Eu tenho batido muito nessa tecla. Você que me escuta. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, talvez pela primeira vez, e mesmo me repetindo, talvez você pegue lá, você esteja acostumado pela manhã, pela noite, você pega lá e reza lá, não sei, Pai Nosso, Ave Maria, não importa, aquilo que você costuma rezar, né? Mas que toda a palavra de Deus, a Bíblia, nos indica, embora Jesus que tenha ensinado o Pai Nosso, que é uma oração tão bacana, né? Mas ela é uma oração indicativa, ou seja, aquelas coisas, é como se ele estivesse dando lá, né? Sabe aquilo que você vai preparar um projeto, vai preparar uma pregação, e muitos pastores fazem assim, eu não sou tão organizado dessa forma, né? Para criar lá primeiro os pontos, né? Os tópicos, ó, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo, esse é o Pai Nosso. Mas quando a gente decora o Pai Nosso e declama para Deus, você acha que Deus, desde que o mundo é mundo, ele não conhece o Pai Nosso, ele precisa que você declame. O que ele quer é que você se derrame diante dele. O que te aflige? Quais são as suas alegrias? Quais são as suas tristezas? E é isso que o Salmo nos indica, nos sugere, nos recomenda. E é o exemplo do próprio salmista. Quando ele fala, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo? Depois dele ter se derramado e ter largado o coração dele, com certeza já tendo algum alívio, ele tira um pouco o pé, né? E ele faz aquela oração que talvez a gente esteja mais acostumada, no versículo 8. Ele fala, conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. Eu quero louvar, né? É a minha canção, minha oração ao Deus que me dá vida. Eu não sei se você tem esse costume, mas é um costume muito saudável, sadio, você escutar louvores quando você está no carro, quando você está em casa. Essas coisas acabam nos ajudando. Não é aqueles cantos de vitória, eu vou vencerei, né? Minha vitória, como é que é? Então uma música que todo mundo tira um pouco, né? Aquela minha vingança, não sei o quê, né? Você vai ver só, não sei o quê. Sabor de mel, né? Minha vingança tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não é isso. É alguma coisa que te eleve ao Senhor, né? Tem muitas músicas que fazem isso. Você teve alguns exemplos no louvor hoje. Amém por isso. Amém, né? Aquele momento que você chega assim, Pai, eu estou fazendo tudo, tal, mas aí você escuta a voz dele. Sabe, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Conceda o seu amor, Senhor. E o seu amor de Deus está sempre ali presente. Amém? Mas eu queria que a gente fosse já caminhando para o final, ainda dentro desse quarto ponto, de nós para nosso Deus. E uma coisa que talvez quando a gente ora, a gente se derrame, mas falta para nós as respostas. E nem sempre a gente escuta a voz de Deus audível. Mas é interessante que, e aí eu estou chamando aqui esse último ponto de buscando a voz de Deus. Buscando a voz de Deus. A gente acabou de receber, né, acho que a editora Fiel, ela acabou compartilhando, se você quiser, me pede que eu possa passar para vocês, tem um novo livro do John Piper, que chama-se Coronavírus e Cristo. Acho que é bem atual o livro. E também tem um audiobook que ajuda bastante quando você está caminhando por aí. E é interessante que no primeiro capítulo do livro, que na verdade eu não estava lendo, eu estava ouvindo, né? E ele comenta uma coisa, ele é um famoso escritor cristão, né? E ele comenta nesse livro assim, ele diz assim, com relação a esse negócio de buscar a voz de Deus. É a experiência dele, né? Ele fala, com relação a ouvir a voz de Deus, e ele coloca, palavras dele, eu não ouço vozes, pelo menos eu nunca ouvi. Minha confiança de que Deus fala está enraizada no fato de que a Bíblia é a sua palavra. Ele falou de uma vez por todas e ainda fala em sua palavra, a Bíblia. Corretamente entendida, é a voz de Deus. Vou melhorar esse final. Ele fala, ele falou de uma vez por todas e ainda fala em sua palavra. A Bíblia corretamente entendida
é a voz de Deus. Eu não sei se você escuta ou se você já escutou Deus falar alguma coisa para você. Eu poderia dizer, e você escuta de muitos pastores, de muitas pregações, não, Deus me falou, né? Deus me disse. Eu não sei como ele fala, eu entendo já ter ouvido a voz de Deus. Mas muitas vezes quando Deus fala comigo, e logicamente pode falar com você, ele fala por convicção, né? Uma coisa que você sabe e mostra. Interessante que o John Piper aqui, nesse exemplo, ele fala que em 2005 ele foi fazer um exame de rotina e aí o médico chegou para ele e falou, olha, você pode fazer uma biópsia? E você tem tempo? Tá? Eu precisava fazer uma biópsia. O tempo a gente arruma, né? E aí naquele momento ele fala, por isso que ele acabou dizendo isso, porque ele falou naquele momento, ele falou, bom, aí eu falo, bom, então vamos fazer. E aí o cara, enquanto foi arrumar o equipamento, né, organizar para poder fazer a biópsia, ele foi colocar, ele falou, enquanto eu colocava aquele jaleco, né, aquele negócio azul lá, terrível, ele disse que Deus falou com ele. Mas aí, por isso que ele falou, Deus falou comigo, Deus trouxe para ele a convicção de um texto que ele tinha acabado de ler. Né? Que não vem ao caso aqui, mas Deus falou para ele, eu sempre estarei com você. Né? Você morrendo ou vivendo, eu sempre estarei com você. Talvez não fosse a palavra que a gente gostasse de ouvir. Mas o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a palavra, quando conhecida, quando realmente entendida, ela pode nos ajudar a sair dos abatimentos e das depressões. Muitas vezes a gente fica esperando ouvir a voz de Deus, mas se nós não conhecemos a palavra dele, fica muito mais difícil. A gente aumenta o trabalho para Deus, né? Quando ele pode falar ao nosso coração. E eu queria então terminar só citando alguns textos da palavra de Deus que falam ao nosso coração, que são promessas e que podem nos levar a fortalecer o nosso coração nesses momentos de crise. E eu devo parte dessa seleção de textos, que eu vou mostrar aqui, a uma reflexão de 6 minutos do pastor Charles Stanley. É um senhor já veterano, né? E que foi enviada gentilmente por um amigo nesses últimos dias. E uma das máximas do pastor Charles é que a palavra de Deus é uma âncora imexível, né? A palavra não existe, inabalável, nesses dias, em tempos de tormenta. Né? Então, quando a gente está, nossos dias estão assim, o nosso país está com o chão movendo, a gente não sabe o que é certo, a gente não sabe o que é errado, é quarentena, é não quarentena, vamos mudar de governo, não vamos, o que vai acontecer? Né? Então parece que tudo está caindo, mas Deus, a palavra dele continua firme. Amém? Ela é realmente a palavra de Deus Altíssimo. Ela é a palavra de Jesus, que é a nossa rocha. E eu queria começar com um salmo. São só alguns versículos dos salmos para a gente ler. E o primeiro é Salmo 103, versículo 19. Se você quiser anotar essas referências para depois você procurar, eu acho que vai ser uma boa para você, tá bom? Mas ele fala assim, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Onde esse texto nos ajuda? Será que Deus perdeu o controle do que está acontecendo? Nós apostamos tudo num determinado caminho para o nosso país, na política, não sei o quê. Será que Deus está perdendo o controle? Será que o cara se perdeu? Como é que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que a nossa vida está correndo mais risco? Olha, esse salmo nos ajuda a pôr em perspectiva. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, ele está lá, acima do sol. E como rei domina. Nada do que está acontecendo escapa do controle dele. Nós podemos ficar frustrados, nós podemos ter medo, mas quando nós confiamos em Deus, fala, Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou vendo a luz no fundo do túnel, mas eu confio em Ti e eu vou ficar aqui quieto. Tem momentos que o calar é a melhor resposta. Amém? Isaías 41 é um texto muito interessante. Logicamente, quando a gente olha para as profecias do Velho Testamento, muitas delas estão baseadas em Israel.
Mas se nós somos o novo Israel, elas também são para nós. Amém? Versículo 9 de Isaías 41 fala assim: eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei, e disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Amém? Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, ou com a minha destra fiel. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Ele vai te fortalecer. Não tenha medo, não esmoreça. Ele continua firme. Tem um outro texto muito interessante quando a gente começa a ouvir muita zombaria contra o nosso Deus, contra a nossa fé. Isaías 54, 17, fala assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Amém? Deixa falar. Deixa falar. E algumas vezes, até se eu pudesse dizer para vocês assim, sossega um pouco no Facebook. De vez em quando a gente vê coisa, por isso eu, na verdade, acabo não vendo. Fuga? Não tenho paciência, sou muito honesto com vocês. Não tenho paciência. Mas de vez em quando a gente vê, porque você acaba esbarrando, tem que ver, tem que entrar no Aliança da Vila, lá, não sei o quê, e de repente, lógico, você está lá, aí você vê um aniversário, alguma coisa, de vez em quando você cumprimenta um, tal, e aí você vê algumas postagens e você fala, é crente? Não tem nada a ver, Então, tem horas que a gente precisa silenciar. Quem nós somos? O que imagem nós queremos passar? Vale a pena ficar postando tudo? Entrar como gado atrás de cada coisa que acontece? E aí nós chegamos em Jesus. Em João 14, Jesus deixa uma palavra que sempre nos conforta. Ele aparece lá no meio dos discípulos, e ele fala: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amém? As coisas podem acontecer, mas Jesus fala, olha, eu vim para que tenham paz. Que tenham vida abundante e a tenham realmente em abundância. Eu não dou o tipo de paz que o mundo dá, que é uma trégua mais do que paz. Eu dou ela para valer. Não fica com o coração perturbado, calma. Não deixa que tudo aconteça e mude e tal, e você entre nesse efeito manada. Calma, eu estou contigo, não tenha medo. Esse texto é complementado no versículo 16, quando Jesus fala, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Essa paz que ele vinha falando. Mas neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Essa é a verdade. É assim que a gente está seguindo. E eu queria já, indo para o final, trazer um texto do Velho Testamento, em 2 Crônicas, um texto que está no coração de todos nós, que diz assim, 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É um versículo que a gente conhece bem, amém? Mas eu queria chamar a sua atenção para uma parte dele, que muitas vezes a gente não dá muita bola, que é essa aqui, Ele fala, se você se humilhar e orar, buscar a sua face e se afastar dos seus maus caminhos. Muitas vezes a gente clama ao Senhor, a gente pede a ajuda dele, mas no fundo nós estamos fazendo as coisas como o mundo faz.
como o mundo faz, né? E Ele espera que nós realmente obedeçamos as palavras do Senhor, que nós tenhamos uma mudança de atitude. Porque senão essas coisas não vão adiantar. É interessante, eu não ia falar, mas vou usar. Eu recebi um vídeo, estava em espanhol na verdade, né? Mas uma professora, assim, só para a gente pegar o conceito, né? Uma professora ia entrar na classe e ela estava acostumada com aquelas pessoas que sempre chegavam atrasadas. E aí aquela professora chega com os alunos que já estavam em classe, ela falou, vamos fazer um teste aqui? Vamos. Então ela tinha lá uma pasta, né? E a pasta era verde. E aí ela fala, olha, eu vou perguntar, vou fazer um teste e tal, e vou falar, para todo mundo que eu perguntar que cor é essa pasta, vocês vão falar que é vermelho, ok? Tá bom. Aí nessa entra o Marquinhos lá, né? Aquele que estava acostumado sempre chegar aos 20 minutos depois do começo da aula, senta. E aí ela começa, então, como a gente estava vendo aqui, então, por favor, quero ver qual é a percepção de vocês, tal. Então, que cor que é essa pasta aqui? Pergunta lá para o Gabriel, vermelha. E o cara que estava arrumando as coisas, para assim, ele vê que a pasta é verde, né? Tudo bem. E aí ela foi perguntando, ela pergunta para uns 5, 6 alunos, e todos falam, vermelha, professora. E aí ela chega e pergunta para o Marquinhos, Marquinhos, que cor é essa pasta? Aí ele para, pensa, né, dá aquela patinada, e aí chega e fala, vermelha. Aí a classe, lógico, cai na risada, e a professora fala, por que você falou que a pasta é vermelha? Ele fala, eu não sei, eu vi que a pasta era verde, mas todo mundo falou que era vermelha. Já se sentiu assim? Isso é conhecido como efeito manada. Todo mundo está falando mal do João, vou mandar pedra no João também. Será que é essa atitude que Deus espera da gente? Ou será que a atitude dele é esperar, parar, orar, tentar entender a direção dele, descansar nas mãos dele? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quero me livrar dos maus caminhos, Senhor, mas está difícil. Santo versículo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Você quer que Deus, você quer um verdadeiro antídoto para o teu abatimento? Um verdadeiro antídoto para a tua depressão? Busque a Deus. Busque a palavra dele. E depois, pregue a você mesmo, a sua alma. Por que você está tão abatida, minha alma? Lembra-te do teu Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Pai Santo, eu quero te agradecer, ó Pai, porque esse salmo fala a todos nós. É muito fácil, Pai, quando nós nos deixamos render, Senhor, pelas evidências, pela situação difícil, pelo fato, Pai, de não te sentir a cada minuto do nosso lado, embora seja a sua promessa. Por sentir de vez em quando, Pai, que como se o Senhor tivesse nos abandonado, Pai, e deixarmos que isso inunde muitas vezes o nosso coração, Senhor, mas nós queremos, Senhor, pedir a Tua força. Nós queremos declarar nesse momento, Pai, que nós sabemos que o Senhor é Deus, Senhor. Será que você pode repetir junto comigo? Senhor, Tu és a minha rocha. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu pastor. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. É isso que nós precisamos, ó Deus. Nós precisamos dessa firmeza no nosso coração. Saber que nós temos um Deus presente, um Deus atuante,
mas que está no seu alto trono e tem tudo sobre o seu controle. Se nós soubermos, ó Pai, se nós tivermos essa convicção de que nada do que está acontecendo, embora pareça ilógico, Pai, embora não concordemos com tudo o que está acontecendo, mas se nós tivermos essa convicção e essa confiança de que o Senhor é quem conduz, o Senhor está no controle, nada escapa das tuas mãos, Senhor, nós poderemos descansar e podemos ter o refresco e o refrigério para o nosso coração e poder novamente, Pai, recuperar as nossas forças e a nossa esperança que esse dia de lágrimas passará, Pai, e nós ainda recolheremos com alegria toda a colheita. Em nome de Jesus nós oramos. Em Teu nome, Pai, nós nos apegamos a essa promessa. Amém.